Dentista, você se preocupa com o atendimento e a qualidade do seu processo de vendas na sua clínica, mas não só isso, em gerar a melhor percepção de valor agregado para o seu paciente? Se você pensa sobre esse conteúdo, tem alguma dúvida, já tentou implementar algo e não deu certo, fica comigo nesse conteúdo que eu vou te explicar aqui algumas dicas práticas para que você possa aumentar a percepção de valor agregado do seu paciente na sua clínica. Muito prazer, meu nome é Pedro Magalhães e eu sou diretor de receitas aqui da Senomart. Um dos grandes diferenciais para clínicas odontológicas que querem crescer em 2025 é não só pensar no processo comercial, mas em sim levar uma boa experiência para o seu paciente. Exatamente, existem diversas clínicas, mas quais são aquelas clínicas que fazem um trabalho diferencial, não só na hora de vender, mas na hora de encantar esse paciente e com isso aumentar a retenção e a fidelização desse paciente. No conteúdo de hoje, eu vou te apresentar 4 dicas que você pode implementar ainda hoje para que com isso você possa melhorar a sua experiência de atendimento e também tem indicadores de forma clara o que você pode potencializar dentro da sua clínica. E a primeira dica que nós vamos passar aqui nesse conteúdo é: padronize o seu processo de atendimento. Exatamente. Quando uma pessoa ela chega até a sua clínica, ela tem várias dúvidas, né? Qual é o formato de pagamento, como que vai ser executado o serviço, como que ele deveria se organizar para estar visitando aí a sua clínica odontológica. Então, quando você cria um roteiro de atendimento, seja por ligação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, facilitam para que quando esse potencial cliente abordar o seu time comercial, eles consigam trazer com maior nível de detalhamento, esclarecimento, com uma linguagem humanizada, com uma linguagem também comercial para facilitar a vida do seu potencial paciente. Então, ter um roteiro é algo muito básico, né? E é algo fundamental. Até porque quando você não tem um roteiro de atendimento, você não consegue mensurar o que você está implementando na parte de vendas que está dando certo. E as empresas que já têm isso documentado, utilizando softwares, inteligência artificial, elas conseguem se destacar no mercado, porque ela consegue ter um atendimento muito mais rápido, muito mais humanizado e um atendimento muito mais consultivo. Aquele cliente, ele não quer ser tratado como um robô, e sim que uma pessoa explique o que você faz, qual que é o melhor formato, quais serviços que a sua clínica realiza, para que ele possa evoluir nesse processo de fechamento comercial. Segundo ponto, humanizar o seu processo de tratativa com esse paciente, né? Quando ele vai lá, faz a contratação, né, de um determinado serviço, seja esse ano, seja alguns meses atrás, é muito legal quando você faz um novo contato com ele e traz aquele contexto do que foi executado nos últimos meses. E uma maneira para que você consiga ter essa humanização dentro desse processo, para parecer que realmente você se preocupa com a vida desse paciente, é ter um histórico de tudo que aconteceu nos últimos meses. Esse cliente, ele é um cliente que ele visita a sua clínica de 6 em 6 meses. Geralmente, quais são as dúvidas que ele mais questiona? Além dessas dúvidas, quais foram alguns tratamentos que esse seu paciente ele já pediu um orçamento, mas acabou que ele não chegou a avançar nessa outra contratação desse serviço? O que aconteceu naquele momento? Então, mostre muito mais do que está ali realizando o trabalho. Você se preocupa verdadeiramente com esse paciente. Dessa maneira, você vai conseguir ter uma conexão muito mais assertiva. Essa pessoa do outro lado, ela vai ter toda a confiança na sua clínica e, consequentemente, você vai trazer uma experiência ainda mais relevante. Mas também não adianta a gente se preocupar em criar roteiro, ter um direcionamento de forma humanizada, se a gente não se preocupar e se atentar no pós-venda. Exatamente. Então, eu tive uma experiência muito ruim. Eu fui numa clínica odontológica realizar um tratamento, tirar o siso, e depois que eu fui tirar esse siso nessa clínica, né, fiz ali a marcação, fiz o pagamento. Depois que eu fiz o atendimento, ninguém mais me mandou nenhum tipo de mensagem perguntando como que eu estava, se teve alguma situação, enfim. Então, assim, eu senti muita dor depois desse período. Tive que procurar uma outra clínica odontológica para que pudesse me dar ali uma orientação, um suporte com relação a esse tratamento que eu havia realizado, e acabou que depois eu fechei ali um outro serviço, né, com essa clínica odontológica, porque eu entendi que eles tiveram um cuidado muito maior. Então, se você, independente do tratamento, né, que você ofereceu para esse cliente, seja uma limpeza, seja ali uma questão ali mais facial, um implante, uma retirada de siso, uma dentadura, tenha o cuidado de mandar uma mensagem para esse cliente e perguntar depois de 1, 2 dias: oi fulano, tudo bem? Queria te agradecer, né, por ter realizado
fazendo o seu tratamento aqui na nossa clínica, como você tem passado com relação aos últimos dias, né, caso ele tenha feito um tratamento, né, um pouco mais importante, vamos se dizer assim, ou caso seja um tratamento um pouco mais simples, talvez ali uma limpeza, né, manda uma mensagem também. Oi, cliente, queria te agradecer por ter vindo aqui, realizado a sua limpeza odontológica aqui na nossa clínica. Você gostou do nosso atendimento? Tem algum ponto que você gostaria de compartilhar? Tem um feedback para nos passar? E não basta só mandar essa mensagem, tá? Não basta mandar só essa mensagem. Tem ali um fluxo para que você envie mensagens para o seu cliente, não toda semana, né? Porque não é necessário, mas uma regra ali de contato, seja mensal, seja trimestral, para que sempre esse paciente ele esteja recebendo informações importantes da sua clínica, com cuidados, enfim, para que quando ele tiver alguma dúvida, alguma situação, ele fale, nossa, eu vou voltar naquela clínica, ela me atendeu super bem, ela vem mandando ali alguns conteúdos, ela se preocupa como eu estou. Você consegue ter essa continuidade no pós-atendimento para melhorar ainda mais a experiência desse seu paciente. Agora, se você quiser ir além, eu tenho uma dica extra. O que você vai fazer? Uma coisa fácil, existem vários softwares aí para clínicas odontológicas que fazem essa mensuração de resultado, mas uma maneira fácil, o que você pode fazer é o seguinte, você vai criar um formulário no Google Docs, tá? Eu coloquei Google Docs e você vai pedir ali, nesse formulário vai colocar ali algumas perguntas. Como você avalia a nossa clínica de 0 a 10? O que você achou do nosso espaço? O que você achou do nosso atendimento? No seu ponto de vista, existe algum ponto que nós podemos melhorar, que seria importante para você? Você pode fazer essas 4 perguntas. Só com essas 4 perguntas você vai conseguir mensurar pontos de melhoria na sua clínica, na percepção do seu cliente, onde você consegue otimizar o seu processo, beleza? É lógico que você pode aprofundar em outras perguntas também, né? Quanto mais detalhado sejam essas perguntas, mais informações nós temos de forma relevante, mas se você deixou um formulário muito extenso, provavelmente esse seu potencial cliente ele vai ter preguiça de responder e não vai responder nada, tá? Então, qual que é o momento ideal para você mandar esse formulário para avaliação? Acabou a visita, manda essa mensagem para esse seu paciente, pergunta para ele se ele está bem, o que ele acha da experiência e fala assim, olha, fulano, gostaria que você avaliasse aqui nosso atendimento, a nossa clínica, isso é muito importante para a gente melhorar o nosso processo e queria contar com o seu feedback. E aí, qual que é o seu papel aí como gestor da clínica? Acompanhar, né, esse formulário, entender ali quais são os gargalos, o que seus clientes estão reclamando, para que você possa fazer os ajustes técnicos da sua operação. E para a gente finalizar o conteúdo, a 4ª dica, produção de conteúdo em qualidade. Como assim, Pedro? Produção de conteúdo em qualidade. Eu já expliquei para esse nosso paciente como que seria o tratamento, fiz o tratamento, você me falou para me preocupar no pós-atendimento aí desse cliente, no pós-venda. Como assim produzir conteúdo? No dia a dia, o seu paciente ele tem diversas dúvidas sobre a higiene bucal, sobre tipos de implante que ele pode realizar, sobre ali alguns tratamentos mais na parte de estética. Então, o seu papel é passar essas dicas de uma maneira onde você consiga agregar valor para o seu cliente, seja nas redes sociais, seja através de um vídeo no YouTube dando algumas dicas, o que ele tem que se preocupar na hora de fazer aquele procedimento, porque o conteúdo é a prova social da sua clínica. E se você sabe explicar bem o que é realizado naquele tratamento, isso vai fazer com que você leve uma informação de qualidade para esse seu cliente. Segundo, você vai agregar valor, porque você está passando ali um conteúdo que vai tirar ali uma dúvida. E terceiro, você vai conseguir gerar mais autoridade, se diferenciar dos seus concorrentes e, consequentemente, gerar mais demanda comercial. Se você tem essa dúvida de como estruturar um processo de marketing, de como divulgar a sua clínica odontológica de forma mais estratégica, potencializando o seu site, o seu Google Meu Negócio, as suas redes sociais e precisa de estruturar o seu processo comercial, entre em contato com o nosso time, nós conseguimos te ajudar a mapear todo esse processo, desafios que você tem nessa jornada, tanto de marketing quanto de vendas, para que a gente possa agregar ainda mais aí no seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, manda aqui o seu comentário também, se você já vem implementando esses 4 passos na sua clínica odontológica e compartilha também esse conteúdo com aquele dentista que você sabe que precisa de utilizar algumas dessas dicas. Até a próxima, espero você aqui no nosso canal da Senal Marketing.